Gente, tem uma questão que ela é inseparável do que você está vendo no que diz respeito ao Supremo e no que você está vendo no que diz respeito à corrida aqui em São Paulo. O bastidor que você viu no CNN 360 na sexta-feira em primeira mão, a foto de Bolsonaro com Ricardo Nunes, eu trouxe para vocês aqui numa reunião em que havia cerca de 70 empresários aqui em São Paulo. Posicionando você que não é de São Paulo, né? Ricardo Nunes é o prefeito da cidade. Ele era vice do Bruno Covas morreu, ele assume e agora vai para disputar a reeleição no ano que vem, aqui em São Paulo, com o principal desafio de se tornar conhecido. E aí o que acontece? Ele estava trabalhando para trazer o PL, que já está no governo dele, para perto dele na eleição. E aí ele ganhou 2 aliados de peso nesse movimento. Fábio Weingarten, que passou, segundo fontes, 4 meses estudando o mapa de votos em São Paulo para ver como é que poderia ajudá-lo. Detalhe, tá? Weingarten foi ministro de Bolsonaro, secretário de comunicação da presidência da República e virou uma espécie de valete, no sentido de que é aquele que acompanha o rei e a rainha em todos os flancos, né? Ele está sempre ao lado do Bolsonaro e da Michelle. Esse foi o primeiro grande aliado da empreitada do Ricardo Nunes. O segundo foi o próprio Valdemar da Costa Neto, que passou a publicamente dizer: eu não acho que o PL tem que ter um candidato de extrema-direita em São Paulo, tem que ser um candidato de centro-direita com um vice forte, e é isso que eu estou defendendo internamente. Então, eles se posicionaram tudo, essa foi a foto. Essa foto pautou o final de semana na discussão da direita, porque você viu ela aqui em primeira mão no 360 e em seguida todo mundo foi tentar entender o que ela significava. Depois que eu trouxe a foto, a Basília, ainda no finalzinho do jornal, falou: olha, já está repercutindo os aliados do Ricardo Salles, que era o nome que estava tentando se projetar dentro do PL para ser candidato a prefeito de São Paulo, estão incomodadíssimos. Essa foto foi o passo mais claro do Bolsonaro na direção do pragmatismo. Pragmatismo que está sendo pregado a ele por um estrategista, o Fábio Weingarten, e por um sobrevivente da política. Então, nesse momento, o Bolsonaro está fazendo uma sinalização clara para o pragmatismo. Eu preciso de gordura política, eu preciso de ter gente comigo do meu lado. Como é que eu faço isso? É acenando para os radicais que estão eleitos dentro do PL ou é fazendo um grande gesto para o MDB? MDB que tem vasos comunicantes na Câmara, no Senado e também nos tribunais superiores. Como é que eu faço? Bolsonaro fez uma escolha baseada no que a realidade está impondo a ele. O ex-presidente está isolando um pouco os radicais. Ele moderou o discurso. A rede social do Bolsonaro é outra. Bolsonaro está tentando fazer um gesto inequívoco. Para quem? Neste momento, tem uma série de frentes para cercá-lo. E na política, ele está optando pelo pragmatismo. O Salles, numa tacada só, viu a foto, passou o final de semana inteiro dizendo: quem anda com porco come farelo, que o Valdemar é isso, que o fulano é aquilo. Falou mal primeiro também dos militares, depois revelou numa crítica para o próprio Bolsonaro, que não gostou. A reação das pessoas que estão perto ali do Bolsonaro está sendo tratada como desarrazoada, pouco estratégica, nem um pouco inteligente, porque de uma tacada só em um final de semana, ele conseguiu cristalizar a perda do apoio político e transformou, inclusive para pessoas que são mais próximas dele, uma coisa incômoda defender o nome dele em detrimento do acordo feito pelo Bolsonaro, por conta da quantidade de arestas que deixou por aí. Vem para cá, Renata Agostini, vem para cá, Leandro Rezende, para a gente falar um pouco sobre esse novo momento, né? Bolsonarismo 2.0. Todo político, ninguém chega onde o Bolsonaro chegou sendo qualquer coisa menos que uma onça na política, um animal de pensamento estratégico, refinado, no sentido de que se fala: nossa, Bolsonaro, sim, ele estabeleceu como método de governo ter uma base ruidosa, grande, né, que desse para ele sempre público para defender e comprar as brigas que ele queria. E ele achava que ele ia ganhar a eleição como? Com o antipetismo e atraindo o centro pela economia. Veio a pandemia, veio tudo o que a gente sabe que aconteceu, não decolou e a economia, o bolso, falou muito alto, além da gestão da pandemia. Mas ele fez uma opção, agora ele está fazendo outra. Eu vou jogar o jogo que eu preciso jogar para
sobreviver. E 2024 é a tese dele, né? Eu preciso ter uma vitória para, manter o meu cacife político, 2, sinalizar para o centro, claramente, que eu estou fazendo movimentos em direção a isso. E, claro, né, principalmente também as cortes superiores que estão com uma série de casos relacionados, infelizmente, ao radicalismo, né, tantas vezes externados pelo Bolsonaro, está tendo consequências e ele sinaliza agora na direção contrária. Renata? Perfeito. Bolsonaro ficou muito caracterizado em sua gestão por movimentos de avança e faz um recuo estratégico até o próximo momento em que ele volta a tentar morder. Esse movimento que a Dani descreve agora me parece bastante coerente com isso. Por que eu digo isso? Então, eu vou citar um exemplo, mas a gente provavelmente resgataria outros da sua gestão. Chama Michel Temer, faz aquele pedido de desculpas para Alexandre de Moraes, né? E aí todo mundo fala, nossa, acho que a coisa bateu num teto e ele está recuando, ele está adotando algum grau de pragmatismo e, diante disso, a gente pode ter um novo capítulo. Esse movimento de recuo de Bolsonaro, ele é feito até o momento em que Bolsonaro entende que ele já colheu o máximo do que ele poderia com essa aparente guinada. Eu não estranharia se a gente estivesse diante disso. Nesse caso, tem uma diferença que me chama a atenção, que é quando ele indica para uma aliança com Ricardo Nunes, no mínimo, ele está fazendo um gesto que se pretende um pouco mais duradouro, porque ele tem que durar pelo menos até a eleição do ano que vem. Então, diversas vezes a gente se perguntou, será até quando vai esse movimento que Bolsonaro está querendo fazer? Bem, nesse caso, ele está movendo peças de olho numa eleição que tem data para começar e data para acabar, em consonância com ambições de Valdemar da Costa Neto. Esse é um movimento que ele fez lá atrás de abraçar o Centrão no seu governo e depois ele mesmo de vestir a camiseta do Centrão, né, a ponto de dizer eu sou o Centrão, que ele fez de forma consciente como forma de angariar mais capital político, porque ele entendia que, do ponto de vista estratégico, a sua militância mais arraigada, o seu grupo político essencialmente familiar, não seriam suficientes. E, a partir daí, agora, ele está fazendo seus cálculos, considerando que, ele não tem mais o palanque e os instrumentos da presidência, e 2, ele está num cerco judicial sem precedentes. Ô, Leandro, não foi só em São Paulo que o Bolsonaro optou pelo pragmatismo. No Rio de Janeiro também, ele convenceu o próprio filho. Olha, eu preciso de você no Senado. Não vai, não quero. Flávio Bolsonaro queria ser candidato à prefeitura e o Bolsonaro foi até o Senado para falar com ele e fez questão, né? O Flávio fez questão e ele também de dizer, olha, eu vim aqui para convencê-lo do que eu acho que é a melhor decisão. Com quem vai caminhar a Bolsonaro no Rio de Janeiro, que é basicamente o berço do bolsonarismo? Tem duas opções na mesa hoje, né? Ainda falta um tempo para a eleição de 2024, mas tem 2 nomes cotados. Antes de falar deles, é isso, né? O que o Bolsonaro fez no Rio de Janeiro é o exemplo dessa guinada pragmática que a gente está tratando aqui. O Bolsonaro operou com a política e não com o fígado, porque apoiar uma candidatura do filho, que ele foi convencido lá atrás em 2016, é a cara do Bolsonaro, né? Mas como ele sabe que, ele precisa ter um representante no Senado para defender o que ele chama de seu legado e para defender o governo, para defender a família, defender o lugar da família. O Flávio Bolsonaro iria para uma disputa eleitoral em 2024 muito difícil, porque o Eduardo Paes vai disputar a reeleição com o apoio do presidente Lula. Esse é o compromisso que está dado e o Paes tem trabalhado muito para ampliar esse arco de aliança no Rio de Janeiro, indo da esquerda para a direita. O prefeito do Rio opera nesse caminho e tem pavimentado a sua campanha nesse sentido. O Jair Bolsonaro sabe que seria muito difícil para o Flávio. E nessa guinada pragmática, hoje 2 nomes estão se apresentando aí para ser o candidato do Bolsonaro para a disputa da prefeitura em 2024. O nome do doutor Luizinho, que é um deputado federal de baixa expressão política na capital fluminense, e o do Braga Neto, que o próprio Bolsonaro já rechaçou. A gente trouxe até num
finalzinho de um 360 desse nesse ano, o Bolsonaro no Rio, rechaçando que o Braga Neto poderia ser candidato, mas o PL do Rio quer o Braga Neto, quer que seja e aparentemente o próprio Braga Neto também quer. Também, né? Já está sendo convencido ali a querer, né? Já está vendo isso, a candidatura como uma possibilidade, por encarnar ali o militarismo e por ter uma ligação muito forte com o Bolsonaro, que o doutor Luizinho não tem. É alguém que já foi secretário de saúde em outros governos do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, uma figura que o Cláudio Castro gosta, por exemplo, o doutor Luizinho, mas o Bolsonaro tem ali o Braga Neto como a principal opção para lançar para 2024, que não representaria uma grande perda caso o Braga Neto não vença o Eduardo Paz, por exemplo. E seria uma derrota e tanto se fosse o Flávio Bolsonaro. Imagina o peso de você perder uma eleição e 2 anos depois do teu filho perder a eleição para prefeito no teu berço político. Seria muito ruim para o bolsonarismo isso. Então, o Bolsonaro está sendo convencido aí a apoiar o nome do Braga Neto para disputar a prefeitura do Rio. Agora, Rê, a gente, só para fechar essa discussão aqui, né, porque eu queria que você falasse também um pouco sobre a apuração que o Leandro traz a respeito do Zanin, né? O que está aparecendo é que a política, chame-a de velha ou reabilitada política, não sei, está se movendo numa mesma direção, neste caso em específico, muito por conta do que colheu ao longo dos anos, talvez com a Lava Jato. E poucas pessoas simbolizam tanto uma oposição aos métodos da Lava Jato quanto ele, né, Cristiano Zanin? Acho que tem esse aspecto, mas tem também um aspecto de que depois que a indicação ela é confirmada, em geral o que a gente observa é que as pressões ou as críticas ao indicado ao Supremo Tribunal Federal, elas se esvaem com muita facilidade. Isso em geral acontece não à toa, a gente tem um retrospecto de quase todos os nomes, o Pita que sempre traz esse caso, né? Um só nome que foi rejeitado, algo assim, né? A história. Eu lembro no governo Jair Bolsonaro, um dos líderes do governo falando sobre isso, eu não lembro qual das indicações que era, mas acho que foi André Mendonça, porque Nunes Marques foi uma coisa mais, né, da onde vem esse nome, né? André Mendonça ficou bastante tempo sendo falado. E tinha muitos recados que vinham do Senado, da dificuldade de aprovar André Mendonça, e eu lembro muito desse braço da articulação de Bolsonaro falando, Renata, deixa o nome ser confirmado. E aí as coisas se esvaem, porque é muito difícil um parlamentar chegar lá e falar, não quero, esse cara vai sentar lá e vai ficar para lá a vida toda dele quase. Então, é um sistema montado que ele acaba favorecendo isso mesmo. Antes do nome ser confirmado, todo mundo sabe que esse nome, aí tem um monte de crítica nos bastidores. Confirmado não, mas ele é ótimo, maravilha, que coisa, brilhante. E aí a coisa segue. Ô, Leandro, falando ainda sobre isso, né? Para mim, o mais impressionante nessa guinada, né, do presidente... Deixa eu trazer um on aqui, rapidinho, de um personagem que está ali, claro, falando muito com o Bolsonaro. Só um instantinho. Olha, hoje o WhatsApp Web não está funcionando para mim. Então, assim, a vida, irmão, a vida hoje está, assim, correndo perigosamente, né? Disse o seguinte, um aliado do Bolsonaro, né? O pragmatismo de quem está assessorando o presidente Bolsonaro não deixou que ele fosse seduzido pelo que ele chamou aqui, a fonte, né, de os malucos de sempre. Tá? Essa foi a análise que a gente levou para o Bolsonaro. Veja que está tendo um movimento de dentro, meio de expurgo, né? Tem o episódio da Carla Zambelli, que parte do PL se correu ali para dizer, olha, assim, vai se virar sozinha. E agora esse episódio de Ricardo Salles sendo preterido. E aí, de novo, eu acho que vale a pena entender como que, na hora do pega pra capar, a política sabe o que funciona e o que não funciona, né? E, por exemplo, o fato de Salles ter reagido com o fígado, que é uma marca, digamos, dessa direita mais ideológica, acabou cristalizando a rejeição a ele, porque você ataca o presidente do partido, o presidente de honra do partido, que é o Bolsonaro, você ataca os militares, que são uma parte importante do PL hoje, com Braga Neto, inclusive, sendo o nome aí para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Você quebra tantas frentes que você cristaliza seu isolamento. E o autoexpurgo está acontecendo por conveniência aí da política, Leandro.
Dani, vou pegar da aspa que você leu, né, da fonte com quem você falou, que o Bolsonaro, dessa guinada pragmática, ele não deu ouvido aos malucos de sempre, né? Agora, porque os malucos de sempre, né, os que você citou, dá para ficar nos dois, né? O Carla Zambelli e Ricardo Salles, eles só existem como figuras políticas de algum peso no cenário nacional graças ao Bolsonaro, né? A Carla Zambelli tinha acesso franqueado à vida da presidência da República durante grande parte do governo, até basicamente o segundo turno das eleições, quando protagoniza aquela cena dantesca e absurda no dia, na véspera ali do segundo turno das eleições. O Ricardo Salles foi ministro criticado pelo mundo inteiro e Bolsonaro foi com ele até o final, até ele se tornar deputado federal por São Paulo. Mas essa reação, que inclusive repercutiu hoje com algumas pessoas do PL, desagrada ao ex-presidente da República, que quer ver esse tipo de conflito ser resolvido internamente, como ele está apitando no Rio de Janeiro, né? Que é ali um cenário em que o Flávio Bolsonaro era um nome que todo mundo da direita queria, Bolsonaro falou não, ele não, e acabou a história, e vai agora buscar um outro candidato. Mas o Ricardo Salles, quando faz essa crítica de público a todo mundo, ele dinamita pontos, sobretudo com quem ele quer que seja o seu cabo eleitoral principal, que é o ex-presidente da República. Isso vai se repetir nas outras capitais do país, vai se repetir pelo país todo. A gente não avançou em nada na polarização entre Lula e Bolsonaro. Vai marcar a eleição de 2024, a não ser que uma hecatombe aconteça daqui até lá. Se tudo correr como está indo, vai ser uma eleição extremamente polarizada e o Bolsonaro vai ter que captar muitos cenários locais ainda até outubro do ano que vem. Fala, Renato. Tem uma diferença que me ocorreu enquanto o Leandro falava, né? Ao longo do governo, quando o Bolsonaro oscilava entre ouvir, vou usar a expressão, os malucos de sempre, como disse a fonte a Dani, ou os profissionais da política, ele tinha uma coisa na cabeça dele. Puxa, mas na eleição passada, quem me fez presidente, será que não foram os malucos de sempre? A estratégia de Carlos nas redes sociais, essas bandeiras, foi isso que me trouxe até aqui. Agora, os profissionais da política têm o fracasso na eleição para advogar a seu favor. Olha, na eleição passada, a estratégia dos malucos de sempre... Eu acho que isso é importante você falar, porque o próprio Bolsonaro admite isso, né? Quando ele vai num podcast falar, eu dei uma aloprada ali, falando da coisa da pandemia, né? Que eu acho que isso está sendo jogado para ele o tempo inteiro, sabe? Assim, olha, a gestão aqui tivesse sido diferente, não tinha perdido a eleição. Porque, gente, não foi pequena a derrota, né? O governo usou todos os seus instrumentos que tinha à mão na época de Bolsonaro e foi o primeiro presidente, desde que o Instituto da Reeleição existe no Brasil, que no cargo não conseguiu se reeleger. A discrepância ali, né? Auxílio isso, auxílio aquilo, microcrédito, consignado com Auxílio Brasil. O que tinha para lançar de ferramenta foi lançado e não deu. Então, foi uma sinalização muito clara, é importante esse aspecto que a Renata traz. Eu acho que isso pode... Aquela, né? Desfazendo todo o meu comentário inicial, minha primeira rodada, né? Eu vou falar o seguinte, talvez dessa vez dure.